Desde os primórdios, a humanidade explora a natureza para se alimentar, curar, construir abrigos, roupas e utensílios. Esse conhecimento sobre como utilizar organismos vivos para a produção de bens e serviços foi ficando cada vez mais sofisticado, até chegarmos ao patamar atual, em que já fazem parte do arsenal tecnológico a reprodução artificial, a clonagem e a produção de alimentos geneticamente modificados. A biotecnologia tem potencial para melhorar a vida das pessoas, mas quais as consequências dessas intervenções a longo prazo? À medida em que avançamos na capacidade de interferir na vida, nossa responsabilidade também aumenta. Biotecnologia e sustentabilidade. Esse é o tema em questão no programa de hoje e um dos assuntos discutidos na 25ª Semana Científica da FMP-Fase. Nosso convidado é o professor da Universidade Federal Fluminense, Benio Olege. Ele que é consultor científico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e também do International Life Science Institute, o Instituto Internacional de Ciências da Vida. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Pesquisas em biotecnologia. O que temos no horizonte? É difícil saber por onde começar. É muita coisa. Na verdade, a intensidade de produção de novos conhecimentos e de novas técnicas, novas metodologias em biotecnologia, tem levado a uma situação em que a maioria dos grandes blocos econômicos, como o bloco europeu, o Japão, os Estados Unidos, a OCDE, a organizarem agendas do que está sendo chamado de bioeconomia. Estima-se que cerca de 60% da economia global em 2030 vai girar em torno de processos biotecnológicos. Processos esses os mais variados e com impacto em vários setores da vida, como você mencionou. Por exemplo, na produção de energia, os biocombustíveis, na própria cadeia industrial, nos processos industriais, os biopolímeros já estão aí, vêm a substituir toda uma geração de plástico ou de derivados de petróleo. Que não degradava nunca, está aí no ambiente até hoje, né? Exatamente. Então, isso vai permitir um grande avanço. Na produção primária, de agrícola, por exemplo, ou veterinária, os impactos são também muito grandes. Isso também já é uma realidade. E na saúde humana. Na saúde humana, vários aspectos vão mudar drasticamente na relação do médico com o paciente, na relação dos gestores de saúde com os próprios sistemas de saúde, enfim. A gente precisa se preparar para esse cenário que já chegou, já está avançando. Avançando no mundo todo, né? A gente ainda aqui engatinhando no Brasil, né? Mas é inevitável, a gente vai ter que pegar esse bonde inexorável e fazer essa transição para a bioeconomia, né? A gente não pode né? perder esse bonde da história, né? A gente vive um momento, né, em que existe a possibilidade de clonagem de animais domésticos, né? Aqueles bichinhos de estimação, a pessoa gosta muito e quer ter uma continuidade, digamos assim, daquele animal. Qual é a sua avaliação disso? Quanto isso já é realidade? Quais os problemas que isso pode trazer? Isso já é realidade. Há várias empresas que oferecem esse tipo de serviço de clonar pequenos animais domésticos. Tem um preço diferenciado, gato é mais barato que cachorro, enfim. Já vem sendo feita a clonagem já há algum tempo, não com esse tipo de finalidade, mas na pecuária, né? O gado bovino, já há muito tempo se faz clonagem de gado bovino. Eu estava aqui querendo me lembrar, minha memória está me faltando, mas eu vi uma foto muito curiosa de um time de hóquei na Argentina. Essa foto circulou o mundo inteiro. E todos eles, todos os jogadores montando cavalos
frutos do mesmo clone. Os cavalos eram todos iguaizinhos. E um time inteiro de hóquei montando esses cavalos clonados. Então, enfim, do ponto de vista veterinário, a técnica não só está dominada, como é utilizada. Do ponto de vista humano, a gente espera que nunca seja feito. E do ponto de vista dos animais, é uma tecnologia hoje disponível para as pessoas que têm um pouco mais de poder aquisitivo. Quanto que é mais ou menos uma clonagem aí de um bicho de estimação? Eu suponho que isso varie, né? Quer dizer, e a informação que eu vou dar é uma informação de uma reportagem, na verdade, que eu li, de que uma atriz americana teria pago $50 mil para clonar o cachorro. Dá para a gente ter uma ordem de grandeza desse tipo de procedimento. Eu estou aqui me recordando também, hoje em dia um pouco menos, mas há algum tempo atrás, era quase que uma moda, uma onda, os casais jovens que tinham filhos recolhiam células do cordão umbilical e pagavam empresas, acho que pagam ainda, para manter aquilo congelado. Não se sabe para quê, se um dia tiver alguma utilidade. Então, veja só, né? Quer dizer, eu me lembro que isso foi uma onda, todo mundo queria fazer e tal. Hoje em dia, não vejo mais ninguém falando disso. Nem sei se aqueles que fizeram naquela época continuam pagando as anuidades para manter congelado células sem uma perspectiva. No caso da clonagem dos animais, quais são os riscos? Que outras questões estão envolvidas aí? Eu acho que isso sempre será na questão dos animais domésticos, uma coisa de pequeno alcance para as espécies, né? Para a diversidade das espécies. É uma geração só, né? É uma geração só. Mas isso em larga escala teria uma consequência, né? Muitos desses animais clonados são estéreis, então termina ali aquele... Do ponto de vista da pecuária, sim, a gente pode estar falando num estreitamento da diversidade genética, né? Coisa essa que, querendo ou não, já vinha acontecendo pelos cruzamentos, pelos melhoramentos das raças que tradicionalmente são feitos já há muito tempo pelos produtores, nessa né? área, pelos produtores. E aí é bom a gente explicar dois conceitos, né? A diferença entre melhoramento genético e transgenia, né? Isso. O melhoramento genético é algo que se faz há muitos anos. Desde que começou o uso intensivo da agricultura e da pecuária, se faz melhoramento genético. Então, o melhoramento genético consiste numa hibridização convencional entre duas espécies que possam ter essa relação de hibridização. Então, tem que ser espécies próximas. Eu não consigo cruzar um feijão com um abacate, mas consigo cruzar um feijão com soja, talvez, nem sei se soja, um outro tipo de feijão. Ou, enfim, o que eu quero dizer é que tem que ser assemelhado geneticamente. Pode ser, por exemplo, uma espécie selvagem daquela planta, Isso. que tem características de maior resistência, né? Ou até um potencial com vitaminas e outras substâncias. Eu me lembro de uma situação da Embrapa que se cruzou o feijão preto comercial, convencional, com o feijão corda do Nordeste. Então, esses cruzamentos são possíveis. Isso é melhoramento. Isso é feito meio que utilizando uma técnica da natureza, né? Exato. Da evolução natural, Exato. Só que acelerada pela mãozinha do homem. Exatamente isso. Nada além disso. Não tem uma edição do genoma. Não. A gente não sabe. Pode ser que esse cruzamento tenha resultado numa modificação do genoma. Isso é uma diferença muito significativa que tem implicações no modo como a gente avalia uma coisa e outra. A gente pode discutir isso um pouco mais adiante. Mas só para terminar o raciocínio, na transgenia,
eu estou fazendo uma edição daquele gene, eu estou inserindo um pedaço de gene. Por exemplo, só para dar um exemplo, do milho BT. O pedaço que é inserido, de genoma que é inserido nesse milho, é de uma bactéria. Outros produtos agrícolas têm pedaços de insetos, genomas de insetos inseridos no seu genoma. Enfim, não precisa ter essa proximidade genética para fazer isso. Eu que tem editando. No melhoramento. No melhoramento. Agora, o genoma da planta resultante de um processo de hibridização será igual ao genoma das duas outras que lhe deram origem? Difícil dizer, porque isso não é avaliado. Isso simplesmente foi sendo feito ao longo da história da humanidade. Tudo que a gente tem hoje, todas as espécies, digamos as espécies mais consumidas, né? Trigo, milho, a soja, a batata, guardam uma distância razoável dos seus ancestrais na natureza, né? Os transgênicos, esses têm uma regulação bastante rígida, bastante rigorosa, enfim... Em função dessa edição genética. Em função da edição genética. Uhum. Eu uma vez fui na Embrapa, na região centro-oeste até, e tinha um experimento com maracujás, né? E eles me mostravam como é que era feito o melhoramento, né? Que era pegar lá o pólenzinho, né? E colocar na área responsável pela reprodução da flor da outra planta, né? Então, assim, eles me explicaram que era essa aceleração, né? Que normalmente viria uma abelhinha, né? Que pousaria no pólen de forma natural e poderia pousar naquela outra planta ou não. Mais ou menos ao acaso, né? E aí é o homem determinando ali como é que seria essa evolução. Exatamente. Isso abre possibilidades da gente criar plantas mais resistentes, sem necessidade de tanto agrotóxico, né? Tem vários caminhos aí, né? A transgenia também vem em ondas, né? Diga assim, a primeira geração de transgênicos foi esse tipo de transgênico, quer dizer, plantas ou com maior resistência a herbicidas ou com maior resistência a pragas e infecções. No Brasil, classicamente, a questão da soja, né? Essa soja, que suscitou tanta discussão no Brasil, ela é mais resistente a um tipo de herbicida, o glifosato. Ocorre que na cultura normal da soja, o agricultor usa, se eu não estou enganado, 7 tipos diferentes de defensivos agrícolas até a época da colheita. Com essa planta mais resistente a glifosato, ele usa só o glifosato, em dose maior, naturalmente. Mas deixa de usar 6. Então, eu diria, há um benefício? Há, muito embora relativamente limitado por você aumentar a dose de glifosato. Mas essa foi a primeira geração. Depois começou-se a investir em melhorar a qualidade. Vou dar um exemplo concreto. Tomates que têm uma possibilidade genética de terem maior tempo de vida útil na prateleira dos supermercados. Não ficam feios e murchos rapidamente, tem maior tempo de coisa. Cogumelos que, ao ter um pequeno traumatismo, não mudam de cor e, portanto, se tornam invendáveis do ponto de vista comercial. Esse tipo de melhoria, ou melhorias do tipo inserção de precursores de vitaminas em alguns alimentos. Toda uma linha de tornar o alimento o veículo de uma atuação terapêutica.
Por exemplo, numa área onde haja carência de determinada substância, ou uma vitamina, por exemplo, ela poderia ser adicionada ao alimento mais comum. Por exemplo, o arroz, um arroz que tenha beta-caroteno, como já foi feito, né? Chamado de arroz de ouro, né? Esse é o chamado arroz de ouro. Ou um feijão mais rico em ferro, nas áreas em que você tem anemia por deficiência de ferro, enfim. Também já é um exemplo concreto. E uma nova onda de transgênicos interessantes são chamados biorremediadores. Esses são plantas geneticamente modificadas que são capazes de metabolizar ou retirar poluentes, seja da água, seja do solo. Esses biorremediadores são muito interessantes. Então, é uma nova onda de transgênicos, né? A gente tem normalmente uma reserva com transgênico, né? Porque não se sabe o efeito a longo prazo disso no organismo humano, né? Bom, realmente o transgênico suscita reações às vezes muito mais emocionais do que racionais, e aqui e no mundo inteiro. Vamos colocar da seguinte forma: impacto sobre a saúde humana, uma coisa; impacto sobre o meio ambiente, outra coisa. Quanto ao impacto sobre a saúde humana, os protocolos de aprovação de transgênicos são muito rigorosos. São usados no mundo inteiro. Foram determinados por órgãos ligados à FAO, a Organização das Nações Unidas, o chamado Codex Alimentários, que tem representantes do mundo inteiro, painéis de especialistas que elaboraram. Então, vamos pensar basicamente: eu estou modificando uma planta. A primeira coisa que eu preciso saber, uma vez modificado o genoma, é se tudo que essa planta está produzindo agora, o que é igual e o que é diferente da planta nativa. Isso se chama equivalência substancial. Então, primeiro você parte da equivalência substancial. Olha, o que tem de diferente, essa aqui que é resistente a inseto, é que ela produz uma nova proteína. Então, a única coisa que ela tem diferente é essa nova proteína. Então, eu agora preciso saber se essa proteína pode ser tóxica ou se ela pode ser alergênica. Para o ser humano. Para o ser humano. Então, há todo um protocolo de ensaios de toxicidade aguda, subaguda, crônica, genotoxicidade, mutagenicidade, enfim, o protocolo é longo, é extenso, é caro, e de alergenicidade. É evidente que hoje em dia, ao desenhar uma planta transgênica, por processos de modelagem computacional, você já pode olhar aquela molécula, se ela tem, são moléculas complexas, enormes, se ela tem domínios semelhantes, existem bancos de dados para isso, a toxinas ou a alérgenos. Se isso acontece, ninguém nem vai adiante na pesquisa porque não vale a pena. É descartado. Já é descartado, nessa fase inicial. E depois, se você detecta uma possibilidade alergênica ou tóxica na fase já de desenvolvimento, você tem que descartar também. Não vai adiante. Já em relação ao meio ambiente, é um grande perigo. Aí nós estamos falando de uma outra... Eu diria assim, os países que o fazem sob legislação rigorosa estão mais seguros. Porque essas plantações, claro, se elas são mais resistentes, elas podem dominar o ambiente. Né? Um risco para a biodiversidade. Um risco para a biodiversidade. Portanto, essas plantações têm que ter áreas de contenção. Isso os especialistas em agronomia, eles calculam, enfim, são feitas áreas de contenção para que isso não ocorra, digamos assim, sem intenção, né? De modo não intencional. Mas a verdade é que há países que regulam muito pouco isso. O Brasil, uma época, proibiu, né, ou tentou proibir os transgênicos. Mas a Argentina não o fez naquela época. E aí, evidentemente, os agricultores ali do lado da fronteira, da parte sul do Brasil,
começaram a trazer semente da Argentina e plantar. Claro, saía mais barato, rendia mais. Então essa proibição acabou funcionando ao contrário, quer dizer, houve a plantação sem controle, que é muito pior do que você deixar plantar com controle, né? Então, assim, no meu modo de ver, existe sim um risco ambiental. Ok? E você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biotecnologia e sustentabilidade. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre biotecnologia e sustentabilidade. Nosso convidado é o médico Bênio Alege, professor da Universidade Federal Fluminense. Você participou aí da agenda da bioeconomia, né, desse estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, né? E a gente está, nesses assuntos todos, falando da importância da biodiversidade, né? 1 em cada 4 medicamentos que a gente compra na farmácia vem de plantas, né? É importante a gente preservar essa biodiversidade. Muito. Eu diria que para o Brasil, essa é uma decisão estratégica. Um dos grandes motivos pelos quais o Brasil pode vir a ter um grande futuro nessa área de bioeconomia é pelo fato de ter uma das maiores biodiversidades do planeta. Um potencial imenso da biodiversidade brasileira, ainda não explorado ou muito pouco explorado. Então, você tem dois tipos de compostos ou de componentes. Um componente ativo biológico, que é algo que aquela planta ou aquele ser vivo já produz, e aí você extrai, purifica, enfim. E você pode ter um componente ativo biotecnológico, que só é produzido a partir de uma modificação do processo biotecnológico. É muito mais caro, evidentemente, se você tiver que usar um processo biotecnológico. Mas você tem uma ampla variedade, um portfólio de moléculas com potencial de utilização terapêutica ou industrial, ou na indústria de cosméticos, enfim, imenso, ainda não explorado no nosso país. Isso abre grandes possibilidades. Há que se mencionar, Fátima, que a gente precisa ter um marco regulatório para isso, bem definido, bem claro e bem sensato, ouvindo-se os especialistas. O que nós temos hoje torna muito difícil a exploração dessa biodiversidade. Tem uma lei, a Lei do Patrimônio Genético, que é muito cruel e que praticamente todos os pesquisadores tradicionais nessa área resolveram trabalhar com plantas já, que a gente chama de planta farmacopeica. Já foi mais do que estudada, já está na farmacopeia brasileira. Porque para trabalhar com planta nativa, as exigências são tantas e as possibilidades de penalidades são tantas que é melhor não mexer. Tem que investir também no aprimoramento da legislação e das regulações, né? Com toda certeza. Preservando o nosso código, o nosso patrimônio genético. Mas que é muito importante. A gente falou aí de vegetais, animais, né? Tem também os micro-organismos, né? No solo da floresta amazônica a gente tem aí micro-organismos sim. Com potencial, cada punhadinho tem milhares, né? Exatamente. Se você pensar na multiplicidade de produtos e moléculas que saíram de venenos de cobra, por exemplo, e você imagina lá na Amazônia tantos outros venenos, né, de sapos, de aranhas. Tem tanta coisa para ser estudada. A gente tem um medicamento muito usado, um hipertensivo, né? Um antihipertensivo. Antihipertensivo, né, para pressão alta, que é baseado no veneno da cascavel, né? Sim. E foi fruto original de um pesquisador brasileiro, né?
depois se desenvolveu na indústria internacional. Mas sim, é estratégico isso. A gente precisa explorar essa biodiversidade de uma maneira racional, científica, mais intensa. De forma sustentável, né? De forma sustentável. De forma a manter esse grande patrimônio que a gente tem, né? Sem dúvida. Você está tocando num ponto também que é muito interessante, no sentido de que os próprios processos biotecnológicos que podem eventualmente ameaçar a biodiversidade, podem também ser utilizados para preservar a biodiversidade, né? A Embrapa, por exemplo, mantém um banco de germoplasmas fantástico, fantástico. Então, processos biotecnológicos podem também, antes que seja tarde, né, preservar o patrimônio genético, né? genético. Vamos só explicar o que seria esse banco de germoplasma, né, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com essa questão. Assim, você pode ter de várias formas, mas vamos pensar da maneira mais simples. Toda a informação genética de um ser vivo, seja planta, seja animal, seja ser humano, enfim, está no DNA, nos cromossomos. Se eu consigo extrair esse DNA e guardar, existem técnicas laboratoriais em que a qualquer momento eu posso começar a replicar esse DNA. Posso inserir esse DNA num receptor que então vai se reproduzir. Talvez para o telespectador, de modo geral, seja mais fácil fazer a analogia com o filme Parque dos Dinossauros, não é? No qual se recriou, pelo menos na ficção, todos os animais já extintos, porque foram encontrados, preservados em âmbar, o DNA foi encontrado ali, e a partir disso, com técnicas laboratoriais, foi possível recriar esses animais. Eu acho que o filme dá uma representação, digamos assim, ficcional, mas próxima do que seria possível, né? Com isso a gente evitaria essa perda genética, né? A gente teria lá uma caixinha, um repositório, né? Marca de Noé, genética. A figura é boa, é feliz a figura. É isso mesmo, uma arca de Noé de patrimônio genético, né? Essa é uma das tecnologias, né? E existem outras também que podem ser utilizadas para ajudar aí a conter um pouco a nossa perda de biodiversidade, que está bem acelerada, né? Existem interesses talvez conflitantes, né? Da pecuária, do agronegócio. Assim, eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Para o país, a existência de um agronegócio pujante como ela é importante. Mas, como eu disse anteriormente, isso precisa ser equilibrado com a agricultura familiar, com a agricultura orgânica, com as questões de preservação, limitar as áreas que seriam utilizadas para a agricultura ou para a pecuária. São coisas muito razoáveis que podem evitar que nós tenhamos que conviver com desertos daqui a algum tempo, né? Há bem pouco tempo discutiu-se essa questão por causa das queimadas na Amazônia. O próprio presidente francês incorreu num erro, falando que a Amazônia era o pulmão do mundo. Não é. Mas a Amazônia é uma parte, digamos assim, do ar-condicionado do mundo. E é importantíssimo para a regulação do regime de chuvas. Exatamente. A importância climática é essa, né? Nós que estamos aqui nessa região do Rio de Janeiro, se nós olharmos ao redor do planeta, em outros continentes, são regiões desérticas. Nós só não somos um deserto porque temos a região amazônica produzindo as nuvenzinhas que descarregam aqui. Esse mar de chuva que tornou os rios voadores. Tornou possível a Mata Atlântica e todos os outros subsistemas, né, que tem nessa região. Mas é assim, mais uma vez, é preciso pensar com bom senso, é preciso pensar ouvindo a opinião de especialistas, né,
para a tomada de decisões de controle dessas questões. De qualquer forma, esse patrimônio que a gente tem, essa biodiversidade, né, o país mais biodiverso do mundo, né, ele vale muito, né, conservado, né? Só a produção de medicamentos gera mais de 20 bilhões, né, de dólares. Eu diria bem mais. Por ano. Quer dizer, a gente está num modelo de produção predatório ainda, né, que está destruindo um patrimônio que pode gerar muito mais, né, do que as commodities, né, a matéria-prima que hoje a gente explora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existem maneiras, digamos assim, capitalistas, né, de explorar bem melhor essa área. Né? E de forma sustentável. E de forma sustentável, né? Não é à toa que há tantas missões na Amazônia, né? Missões estrangeiras, religiosas, enfim, às vezes até de pesquisadores estrangeiros. É óbvio, o mundo inteiro tem interesse nisso. Mas tudo isso depende de financiamento, de pesquisas, né? Tudo isso depende de uma vontade de conhecer essa biodiversidade, de mapear, né? E falta um pouquinho de investimento nisso, né, no Brasil. Certamente. Aliás, estamos nesse momento atravessando uma situação muito crítica, né, nas instituições de pesquisa, com esse grande contingenciamento que foi feito pelo governo federal. Mas mesmo fora dessas épocas de contingenciamento, o investimento público ele é tímido. Assim, eu que estou há bastante tempo na vida acadêmica, ele tem melhorado, ou vinha melhorando nos últimos anos, mas ainda num patamar. A gente gasta com ciência e tecnologia no Brasil 10 vezes menos que um país como os Estados Unidos ou a Alemanha, enfim. Então investe-se pouco mesmo. Mas nós temos uma capacidade técnico-científica instalada muito boa. Apenas para contextualizar um pouco, um trabalho recente que foi encomendado pela CAPES. CAPES é a coordenação de pessoal superior, né, do MEC. Sobre a produção científica do Brasil. Então, nós nos situamos, em termos de produção científica mundial, produção científica de qualidade e tal, em 13º lugar. Não é um lugar muito honroso, mas nós estamos acima da Rússia, estamos acima da Suécia, estamos acima de países que gastam muito mais dinheiro do que a gente. E se a gente normalizar esses dados, quer dizer, quanto que a gente produz em função de cada dólar que é investido? O retorno. O retorno. Ou seja, nós temos uma capacidade técnico-científica muito expressiva, bastante expressiva. No entanto, isso não tem se traduzido no que se chama de inovação, que passa por tudo isso que a gente está falando, a utilização da biotecnologia, a pesquisa da biodiversidade, enfim. Porque há limites para um pesquisador. Eu vou te dar um exemplo. Um pesquisador de bancada, aliás, é um exemplo da vida real. Ele tem um estudo importante sobre uma determinada planta, com o desenvolvimento e a seleção de uma molécula com altíssimo potencial antidepressivo. Ali na bancada de trabalho dele, na universidade, ele só consegue ir até um certo ponto. Para fazer agora os testes necessários, os testes que se chama testes de conceito, teste pré-clínico, testes em humanos, fase 1, fase 2. Primeiro, é preciso ter dinheiro, é preciso ter conhecimento de todas as normas, de todas as regulações que cabem nesse caso. Enfim,
para que a ideia de bancada dele se torne um produto, existe um grande vale da morte que ele sozinho não tem como atravessar. A grande diferença é que nos outros países as empresas perceberam isso e pegam essas pequenas iniciativas, as chamadas startups, e ajudam a atravessar isso até o outro lado. É bem verdade que, de certa maneira, compram as ideias vitoriosas porque vão se tornar sócios daquela ideia. Mas também não adianta nada você só ter a ideia e com isso produzir uma bela tese de doutorado que fica na prateleira. Ou publica em 2 ou 3 revistas importantes, internacionais, e daí? Aquilo não vira um produto. Né? E voltando a falar de ética, na verdade esse financiamento privado, ele visa lucro. Sim, claro. E aí as pesquisas vão ser filtradas em função dessa aplicação comercial. O seu potencial comercial, né? Claro. E muitas vezes pesquisas muito importantes para a população em geral Claro. param ali na bancada, né? Precisariam realmente do investimento do governo, Sem dúvida. que seria esse grande regulador, né? Há o que se chama de doenças órfãs, doenças raras e doenças negligenciadas, que não tem foco para a indústria, para a Big Pharma. Isso necessariamente tem que ser alvo de investimentos governamentais. De certa maneira existe, mas é tímido, é bastante tímido. A indústria não se interessa em produzir, gastar muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento por uma doença muito rara. Ou por uma doença típica de um país muito pobre, malária, por exemplo. Né? Isso tem que ser preocupação de governo. Ok? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre biotecnologia e sustentabilidade. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre biotecnologia e sustentabilidade. Nosso convidado é o médico Beni Olege, professor da Universidade Federal Fluminense, onde coordena a unidade de pesquisa clínica. Mesmo com toda a tecnologia, as plantas continuam sendo fundamentais para o descobrimento de novas substâncias, né? Como, por exemplo, o taxol, para o tratamento do câncer de ovário. E essas substâncias muitas vezes têm um valor no mercado altíssimo, né? Cada sessão de quimioterapia é muito cara. As plantas são verdadeiras fábricas biotecnológicas sem interferência, né? Os médicos, os profissionais, enfim, que usam a fitoterapia, né? Eles sabem que trabalham com o efeito de um complexo de moléculas. Na química analítica mais ligada ao processo de produção de medicamentos por química fina, você pega uma planta, você descobre qual é o princípio ativo, purifica aquilo, extrai e, se possível, passa a sintetizar aquela molécula, né, quimicamente. Para a fitoterapia, não. O que vale é o conjunto das moléculas produzidas e dizem até eles que o efeito não se deve só à soma das partes, além disso tem um efeito sobre o organismo humano. Mas, assim, enfim, isso é uma visão conceitual, uma visão filosófica. Do ponto de vista de produção de medicamentos, a exploração do que as plantas, eu diria, não só as plantas, os animais, os seres, eventualmente até minerais, mas enfim, para ficar nos seres vivos, tem um potencial muito grande, e uma variedade muito grande. Existem hoje modelos
simulação computacional em que você pode, por exemplo, extrair os princípios ativos de uma planta, passa por esses modelos e a análise daquelas moléculas já te aponta potenciais candidatos a ter um efeito anti-inflamatório, a ter um efeito analgésico, a ter um efeito antibiótico, enfim. E a partir daí você investir num estudo mais detalhado desse potencial. Né? Então, a descoberta de moléculas com potencial terapêutico é uma possibilidade concreta que o país devia explorar. Não só terapêutico, eu diria nutricional, cosmético, indústria de tintas, sei lá, de roupas. Nesse sentido, a biotecnologia é uma forte aliada da biodiversidade, né, da sustentabilidade, da preservação, né? Sim, sim. Porque ela consegue agregar muito valor a esse patrimônio Exatamente. que a gente tem. Eu acho que você usou uma expressão muito feliz, é isso, ela agrega valor a um patrimônio que já existe. Né? Temos aí iniciativas, por exemplo, também na produção de essências, né? Você extrair uma essência de uma planta e poder fabricá-la sinteticamente em laboratório, evitando que precise derrubar aquela planta para conseguir aquela essência, né? Sim. Sim, é verdade. A identificação daquele princípio ativo pode levar a uma síntese química daquele princípio ativo, né? Há várias estratégias na realidade, né? Por isso que eu creio que é possível conviver com ambos os mundos, o mundo da preservação da biodiversidade e o mundo da necessidade constante de maior produção, seja econômica, seja alimentar, seja pecuária, enfim. É possível ter um equilíbrio nessas questões. O papel de regulador, né, desses interesses, porque sempre tem muitos interesses, deveria ser do governo, né? Com toda certeza, tem que ser do governo. Né? Na verdade, a gente tem no Brasil um sistema de regulação na área de saúde humana, pelo menos, bastante efetivo, bastante rigoroso, compatível com um dos países mais industrializados no mundo e funciona de uma maneira muito boa. Na área ambiental, foge. Enfim, o controle também é governamental, mas são outros órgãos e, aparentemente, pelo menos que a gente observa, não é minha área de estudo, de experiência, mas pelo que a gente observa, as coisas são um pouco fora de controle nessa área ambiental. Né? Mas do ponto de vista de regulação do que se chama de complexo industrial da saúde, com todos esses desdobramentos, a regulação é feita pelo governo e bem feita, muito bem feita. Existem pesquisas com plantas que precisam de menos água para se desenvolver, né? Essa crise hídrica aí é um caminho que também está sendo pesquisado. Sim. Quer dizer, não só plantas que precisam menos água, plantas que precisam menos agrotóxico, plantas que são capazes de retirar ou metabolizar poluentes do solo ou da água. Sim, é uma geração de produtos de biotecnologia com um impacto ambiental, digamos assim, favorável. Positivo, né? Positivo, que, sim, são fruto de muito investimento e certamente vão constituir uma nova geração de produtos aí de biotecnologia. Né? E isso exige um estudo grande, né? Do que essas plantas têm de diferente, né? Do impacto na natureza, no homem. Necessariamente tem que passar por isso, tem que passar por essas etapas de avaliação. Ao pensar a ética, né, e a biotecnologia, o que deve ser levado em conta primordialmente? Que pergunta! Olha, a ética é fruto de um tempo e de um espaço. Né? As questões sociais, as questões econômicas, as questões políticas vão
modificando ao longo do tempo e a sociedade vai se adaptando a novas realidades que se impõem. Então, eu acho que nós devemos ser, de um lado, muito simples e muito objetivos. Os princípios básicos da bioética, que foram estabelecidos no final da década de 80 por Beauchamp, são 4. Autonomia. Autonomia implica a tomada de decisões se eu quero ou se eu não quero participar de alguma coisa, que pressupõe informação. Para que eu tenha autonomia de uma tomada de decisões, eu preciso estar muito bem informado. A informação precisa ser clara, precisa, transparente. Segundo princípio da bioética, a beneficência. Essa tomada de decisão traz benefícios para quem e como. Terceiro princípio, a não maleficência. Eu posso trazer benefícios, mas também trazer benefícios. Então, a não maleficência é um outro princípio. Mesmo ao fazer a beneficência, eu vou provocar maleficência em alguém ou em alguma coisa. E o quarto princípio é o princípio da justiça social ou da equidade. Quer dizer, isto que eu estou avaliando será igualmente, de uma maneira justa, distribuído para todos, ou vai ser para um grupo em detrimento de outros? Então, para ser bem simples, os 4 princípios da bioética poderiam balizar a resposta que eu quero te dar. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Beni. Eu que agradeço. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.